Ser o mesmo candidato que semanas antes fazia a avaliação de debates televisivos entre líderes de partidos, por ser o mesmo suposto jornalista e comentador independente que avaliava as disputas. Fica cada vez mais claro que as únicas pessoas que falam da alegada aliança entre o PSD e o Chega são só as pessoas que estão interessadas em que o PS ganhe as eleições. Que é o próprio PS, e aí faz todo sentido, que o PS quer que o PS ganhe as eleições, mas curiosamente é o Chega. Porque se o Luís Montenegro já disse que não governa com o Chega, e se o Pedro Nuno Santos já disse que viabiliza uma vitória do PSD num cenário de maioria à direita, a única hipótese do Chega governar com o PSD é se o PSD perder as eleições. Eu acho que isto é muito importante que fique claro. Os únicos que falam de um hipotético governo entre o PSD e o Chega são aqueles que querem que o PS ganhe. André Ventura quer mesmo isso? É que parece. A perigosa que existe hoje entre alguma comunicação social e as listas dos partidos políticos. Uma candidatura de um comentador que salta diretamente de um estúdio de televisão para representar um projeto político em Portugal. É claro, o objetivo político do Chega, que fica claro, das palavras de Ventura hoje no Palácio de Belém, é que todos os partidos se começam a preparar, pelo menos para a eventualidade de termos eleições antecipadas novamente. Ai, discordo. E nesse cenário, que aliás a possibilidade de uma coligação com a IEL só reforça, porque uma coligação com a IEL juntando-se à AD visa precisamente estar mais combativo na eventualidade dessas novas eleições. Mas, a começar pelas europeias, provavelmente. Sim, exatamente. Mas porquê é que eu digo isto? Porque André Ventura já percebeu que o fator principal que decidiria essas eleições, essas novas eleições antecipadas, a segunda volta das eleições do domingo passado, ou do domingo passado ou de ontem, o fator decisivo é quem é que fica com o ónus da instabilidade. Quem é que se mostrou incapaz de garantir uma solução de governo estável e de futuro. E André Ventura já decidiu quem é que na ótica do Chega vai ser o responsável pela instabilidade. Na ótica de André Ventura vai ser naturalmente o PSD. Porque é o que lhe interessa para substituir o PSD no sistema político. É responsabilizar Luís Montenegro pela instabilidade e pelo facto de não conseguir formar um governo. É isso que o Chega vai fazer se ninguém conversar com ele. É tirar as culpas da instabilidade para cima do PSD. Por ser o mesmo candidato que semanas antes fazia a avaliação de debates televisivos. André Ventura chamou idiota a Luís Montenegro. Não é exatamente uma palavra pequenina, não é um insulto com força em televisão. Idiota útil da esquerda. E Ventura chamou-lhe na cara idiota útil da esquerda. Montenegro ignorou, não quis dar troco, reduziu à sua insignificância. E outro momento onde eu também vi que Luís Montenegro não quis dar excesso de importância e excesso de protagonismo a André Ventura enquanto peleiro político, é que Luís Montenegro também optou por não esmagar André Ventura, porque também não queria afugentar possíveis votantes que estão a ponderar escolher o Chega nas urnas, que ainda podem vir a saltar de volta para a AD. Um exemplo claro de quando é que Montenegro escolheu não esmagar André Ventura. Quando Ventura ataca Montenegro com Miguel Albuquerque, dizendo que ele hesitou em demarcar-se do presidente do Governo Regional da Madeira a seguir às buscas e à detenção de parte do seu círculo político, Luís Montenegro podia ter destruído André Ventura na televisão. Bastava relembrar ao líder do Chega que foi ele, André Ventura, que convidou Miguel Albuquerque para ser seu mandatário e diretor de campanha nas presidenciais de 2021. Não foi Luís Montenegro. E Montenegro sabe isso perfeitamente, mas escolheu não o fazer justamente porque a sua estratégia, e ele manteve-se fiel à sua estratégia do início ao fim, era não esmagar nem empolar André Ventura. Por isso é que este era um debate tão difícil do ponto de vista tático e mesmo assim tão merecedor de elogio, porque ele conseguiu cumprir com essa estratégia. Que fazia comentários sobre André Ventura, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos ou Mariana Mortágua, e agora é candidato de uma lista que evidentemente estava... O Chega vai, claramente, já percebemos todos, ter um enorme protagonismo nas eleições de 10 de março de 2024, as legislativas antecipadas. A grande questão é quem é que o está a dar? O próprio Chega, sem dúvida, os seus eleitores, claro que sim, mas porquê é que a palavra Chega não para de vir da boca dos seus supostos inimigos? O Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, em particular, Pedro Nuno Santos, que não se cansa de tentar colar Luís Montenegro, que já disse que não e que nunca, 1000 vezes ao Chega. Porque é que Mariana Mortágua também não para de colar o discurso da direita democrática, da IEL e do PSD à extrema-direita? Claro, por ser conveniente eleitoralmente para estes partidos entrarem nessa guerrilha, tentarem colar a alternativa à esquerda ao radicalismo e ao extremismo, mas com isso, com essa estratégia, com essa tática eleitoral, e todos os partidos têm tática eleitoral, não estarão a correr o risco de normalizar eles próprios o Chega? Ao tornarem o Chega o protagonista da campanha, não estarão a dar e a insuflar o Chega para se tornar uma verdadeira ameaça à democracia, que é aquilo que eles dizem que ele é? Ao compararem o Chega, que é um partido de extrema-direita,
a partidos da direita democrática não estarão a legitimar o Chega quando fingem ou dizem que o querem combater? Esta é a questão e o ponto de interrogação que me veio à cabeça ao longo desta semana e espero que até 10 de março seja uma dúvida que fica mais esclarecida e menos perigosa para o nosso regime. Se o nome do candidato da AD, Sebastião Bugalho, gera alguma perplexidade por ser o mesmo candidato que semanas antes fazia a avaliação de debates televisivos entre líderes de partido, por ser o mesmo suposto jornalista e comentador independente que avaliava as disputas políticas e partidárias, que fazia comentários sobre André Ventura, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos ou Mariana Mortágua, e agora é candidato de uma lista que evidentemente estava em negociação já nessa altura, e é a evidência da promiscuidade perigosa que existe hoje entre alguma comunicação social e as listas dos partidos políticos. Uma candidatura de um comentador que salta diretamente de um estúdio de televisão para representar um projeto político em Portugal, e quando dias antes se pronunciava num estúdio de televisão sobre as características, capacidades, sobre a projeção de outros líderes políticos, é um mau sinal para a política, para a democracia e para o jornalismo em Portugal.